Compreenda a vontade divina. Conforme já escrevi anteriormente, uma vez que o ser humano nasceu para construir o mundo ideal, objetivo de Deus, se ele estiver em consonância com esse propósito, sempre poderá trabalhar com alegria e sem doenças. Eis a verdade eterna. No entanto, é inevitável que ele acabe adoecendo devido às toxinas medicamentosas herdadas de seus antepassados, e por desconhecer o que é verdadeiro, também introduz essas toxinas no corpo após o nascimento. Contudo, se pessoas úteis à obra divina não puderem trabalhar em decorrência das doenças, isso acarretará um prejuízo para Deus. Por esse motivo, é natural que ele deseje curá-las rapidamente e logo não precisamos nos preocupar com o assunto. No entanto, as pessoas que desconhecem esse fato utilizam a toxina denominada medicamento para conter as doenças. E, uma vez que isso está totalmente em desacordo com a verdade, não há como obter a cura desejada. Não apenas a doença, como também os demais infortúnios são ações purificadoras, que, de acordo com a causa, ocorrem evidentemente sob diferentes formas. Por exemplo, os pecados cometidos no âmbito financeiro ou material, tais como furtar, apropriar-se indevidamente de recursos, causar prejuízos ao próximo, viver luxuosamente além de suas possibilidades, etc. Serão redimidos com prejuízos financeiros e materiais. Frequentemente ouvimos falar a respeito do filho esbanjador que gasta a fortuna da família. Ele está resgatando os pecados praticados por seus pais e antepassados. Estes, desejando preservar a linhagem familiar da extinção, escolhem um descendente para que, por seu intermédio, as purificações necessárias se processem. E assim, a família prospere cada vez mais. Nestas circunstâncias, não há conselho que surta efeito. Suponhamos dois irmãos com índoles diferentes. Um é rebelde e esbanjador, e o outro é honesto e íntegro. Aparentemente, o primeiro é mau e desonra os antepassados. Todavia, ao analisarmos com visão ampla, é o oposto, pois na questão de eliminação dos pecados e impurezas dos antepassados, sua missão assume maior importância. Por essa razão, não é possível determinar o bem e o mal, com base nos critérios humanos. Todo pecado de natureza material é purificado por meios materiais, por exemplo, sofrer incêndios e roubos, ser vítima de fraudes, ter prejuízos com especulações financeiras e com apostas em jogos de azar, fracassar nos negócios, gastar com doenças, etc. Embora possamos nos esquivar das leis humanas, o mesmo não ocorre com as leis divinas, por serem absolutas. Toda a ação purificadora ocorre em conformidade com o princípio da correspondência. Além disso, existem os sofrimentos após o ingresso na fé. E quanto mais fervorosa a pessoa se tornar, mais intensos eles serão. Nessas circunstâncias, os novatos na fé podem vacilar, mas este é um momento crucial. A razão é que Deus deseja, o quanto antes, apreciá-los pelo seu fervor. Contudo, uma vez que eles possuem impurezas espirituais que precisam ser purificadas, ocorre uma ação semelhante à limpeza de um recipiente. Nesse caso, se eles suportarem sem vacilar, ao término desta, receberão inesperadas e magníficas graças. Vou falar da minha experiência sobre o assunto. Durante 20 anos, fui atormentado pelas dívidas e, por mais que tivesse pressa em saldá-las, não o conseguia e, por fim, me conformei. Finalmente pude liquidá-las em 1941. Realmente foi um grande alívio. Depois disso, no ano seguinte, começaram a chegar somas inesperadas e, mais uma vez, senti-me maravilhado com a profundidade da vontade divina. Ouvimos frequentemente: fulano ficou rico após o incêndio. Isso significa que a sorte melhorou com o fim da ação purificadora. Podemos dizer o mesmo em relação ao incêndio de Atami. Se compararmos a atual cidade com o que era antes da catástrofe, veremos que ficou bem melhor.
Diante disso, percebe-se que os bons acontecimentos são, sem dúvida, positivos, mas os maus, por serem ações purificadoras, também o são, pois ao seu término, certamente tudo irá melhorar. Em outras palavras, não importa a situação, tudo é positivo. Compreender que viver com ou sem doença é bom significa possuir a verdadeira paz interior. Todavia, isso se limita aos que têm fé. Com os descrentes ocorre o contrário. O sofrimento gera sofrimento. A ansiedade piora a situação, que por fim se torna infernal. Por essa razão, o segredo da felicidade consiste em compreender esta verdade. Por Meisho Sama, em 2 de dezembro de 1953. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Camadas do mundo espiritual. Já expliquei que o mundo espiritual é constituído de 3 planos: paraíso, intermediário e inferno. Vou expor sua estreita relação com o destino do ser humano. Cada plano se subdivide em 60 camadas, de modo que, no total, são 180 camadas, as quais denomino camadas do mundo espiritual. O ser humano nasce neste mundo por desígnio de Deus. Deve ser por isso que o ideograma MEI, desígnio da palavra Seimei, vida, é o mesmo MEI da palavra Meirei, comando, ordem, desígnio. Eis uma pergunta que qualquer pessoa faz. Qual é a razão de o ser humano ter nascido neste mundo? Enquanto não compreender verdadeiramente essa razão, não há como ele ter um comportamento correto e alcançar a paz interior, além de correr o risco de levar uma vida vazia e ociosa. Então, qual é o propósito de Deus? É fazer deste mundo um mundo ideal, ou melhor, é construir o paraíso terrestre. Não é difícil imaginar quão grandiosos e inexprimíveis são as proporções e os projetos dessa construção. Isto porque não há limites para a cultura, que progride continuamente. Nesse sentido, a história mundial de até agora não passou da preparação dos alicerces. Deus, concedendo diferentes missões e características a cada pessoa e alternando a vida e a morte, está fazendo evoluir seu plano em direção ao objetivo almejado. Portanto, devemos saber que o bem e o mal, a guerra e a paz, a destruição e a construção são processos necessários à evolução. Como já explanei minuciosamente, atualmente estamos no período que denomino transição da noite para o dia. O mundo está exatamente a um passo de dar um grande salto em direção a uma nova era e a humanidade, pronta para alcançar um alto nível de cultura, libertando-se da selvageria. Com isso, a guerra, a doença e a pobreza terão fim. Evidentemente, o Jorei exercerá um papel fundamental e o seu surgimento é o prenúncio dessa mudança. Deus, seguindo seu propósito, emite ininterruptamente ordens ao ser humano. De que forma isto ocorre? Em uma das camadas do mundo espiritual, existe a matriz de cada indivíduo que denominei de Yukon. Primeiramente, Deus emite ordem ao Yukon, e este, por sua vez, a transmite por meio do elo espiritual à alma neste mundo que está no centro do corpo espiritual do ser humano. No entanto, é muito difícil captar a ordem divina. Somente quem possui corpo espiritual purificado até certo ponto é que consegue. A maioria das pessoas não percebe a ordem divina devido ao bloqueio causado pelas muitas nuvens espirituais e pela ação dos espíritos malignos que se aproveitam dessas nuvens. A prova disso é que, muitas vezes, aquilo que foi planejado não corre a contento, ou o destino acaba tomando um rumo sequer imaginado. Isso pode ocorrer com qualquer pessoa. Além disso, é possível que o ser humano se sinta constantemente governado por algo, ou então tenha que seguir um destino sem que nada possa fazer a respeito. É que, de acordo com a camada em que o Yukon se encontra no mundo espiritual, a diferença na missão e também no destino, isto é, quanto mais alta estiver a posição do Yukon da pessoa naquele mundo, maior e mais elevada será a missão recebida de Deus, e mais afortunada ela será.
Por outro lado, quanto mais baixa for a posição do Yukon, menos feliz será a pessoa. E quando aquele atingir a última camada inferior, ela será extremamente infeliz. Isto porque as camadas superiores correspondem ao paraíso, um mundo de alegria, onde não existem doença e conflito, e os recursos materiais são abundantes. Em contraposição, as camadas inferiores correspondem ao mundo de sofrimentos, repleto de doença, conflito e pobreza. Nesse sentido, para ser verdadeiramente feliz, o ser humano deve, antes de mais nada, elevar a posição do seu Yukon no mundo espiritual. Então, como conseguir isso? A única maneira é purificar o corpo espiritual. Basicamente, conforme a quantidade de nuvens espirituais, o corpo espiritual pode elevar-se ou decair. O espírito purificado sobe por ser leve, e o espírito nublado desce por ser pesado. Para tornar-se uma pessoa de espírito purificado, é preciso somar boas ações e acumular virtudes. Para tal, é necessário despender tempo e esforços consideráveis. Contudo, existe um meio que possibilita subir, de uma só vez, várias dezenas de camadas no mundo espiritual. Fazer o curso para aprender o método do Jorei. Aqueles que ingressam em nossa religião têm afirmado unanimemente que, em termos espirituais, logo de início, sua visão sobre a vida mudou radicalmente e que conseguiram compreender melhor a realidade das coisas em virtude do aumento do Tie Shomaku. Passaram a vislumbrar luz no futuro, libertaram-se de suas inseguranças e tornaram-se otimistas, obtendo pela primeira vez a verdadeira sensação de paz. Em termos materiais, misteriosamente, os recursos começaram a chegar em abundância. Por isso, não têm mais passado necessidades. Ficam admirados, pois a infelicidade diminuiu e a felicidade aumentou. Diariamente, tenho lido e ouvido relatos de gratidão de muitas pessoas afirmando: fui salvo, estou profundamente grato. Por Meishu Sama, em 5 de fevereiro de 1947. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Espíritos protetores. Todo ser humano possui, no mundo espiritual, espíritos protetores que o acompanham e o protegem constantemente. É dito que o ser humano é filho ou templo de Deus. Como já disse, o motivo disso é o fato de ele possuir a partícula divina outorgada por Deus. Esta partícula é o espírito protetor primordial. O espírito animal, que encosta após o nascimento, é o espírito protetor secundário, que pode ser de raposa, tanuki, cão, gato, cavalo, boi, macaco, doninha, etc. Ou ainda, diversos tipos de ryujin, tengu e aves. Geralmente, é atribuída à pessoa uma espécie de animal, mas em casos raros podem ser 2 ou mais. Eu imagino que as pessoas da atualidade dificilmente acreditem nisso, e devem até mesmo zombar. Contudo, por meio de inúmeras experiências, cheguei à conclusão que se trata de uma realidade incontestável. O espírito protetor primordial, a que me referi há pouco, é a bondade inata do ser humano, é o seu lado bom. O espírito protetor secundário, ao contrário, é o mal, é o pensamento maligno. No budismo, o bom coração é denominado Bodaishin, compaixão e sabedoria, ou Busshin, misericórdia budical, e o pensamento maligno, Bono, desejos mundanos. Além desses 2 espíritos protetores, primordial e secundário, existe o espírito protetor guardião. Trata-se do espírito de um ancestral. Assim que uma pessoa nasce, um espírito que fora escolhido entre seus ancestrais recebe a missão de protegê-la. Via de regra, é um espírito humano, mas também podem ser espíritos humanos que assumiram a forma de ryujin, raposa, tengu, etc. Por exemplo, meu espírito protetor secundário é Karasutengu e o guardião ryujin. Muitas vezes, diante de um perigo iminente, a pessoa é salva milagrosamente, recebe sinais,
tem avisos por meio de sonhos ou pressentimentos. Tudo isso é a atuação do espírito protetor guardião. O mesmo se pode dizer em relação à inspiração recebida pelos artistas no momento da criação e pelos inventores quando estão concentrados em seus estudos. Da mesma forma, Deus atua por intermédio do espírito protetor guardião, tanto na realização dos desejos corretos do ser humano, quanto no caso de recebimento de graças por meio da fé. As antigas expressões, a sinceridade transmite-se aos céus e o coração sincero transmite-se a Deus, indicam que Deus concede suas bênçãos por intermédio do espírito protetor guardião. Por Meishu Sama, em 5 de fevereiro de 1947, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3. Vença o próprio mal. Já escrevi um artigo intitulado Vencer o Mal, com o sentido de que não devemos nos deixar ser vencidos pelo homem perverso. Agora, falarei sobre a necessidade de vencermos o mal que existe em nosso íntimo. No interior de cada ser humano, a todo momento, trava-se uma batalha entre o bem e o mal. É a luta para subjugar os desejos mundanos, conforme a interpretação budista. Como a ambição humana não tem limite, o bem tenta refrear o mal, que vive seduzindo o ser humano em relação ao dinheiro, ao sexo, ao poder, à fama e ao egoísmo. O lado bom adverte: olhe, você não pode fazer isso. Tome cuidado, pois se o fizer, você irá passar por maus bocados. Além disso, incentiva. Dê alegria às pessoas. Empenhe-se para tornar todos à sua volta felizes. No fundo, a luta sem trégua entre o bem e o mal é a pura realidade em que vive o ser humano, tido como o senhor de todas as criaturas. Por essa razão, quando o mal vence, cometem-se pecados e gera-se infelicidade. Quando o bem vence, cria-se felicidade. Isso pode parecer óbvio e simples de colocar em prática. Embora saiba disso, o ser humano não consegue fazê-lo, especialmente os descrentes. No entanto, como nossos fiéis são conscientes disso, perdem bem menos para o mal. Mesmo assim, não é uma tarefa fácil. Naturalmente, quem nos leva à prática do mal é o espírito protetor secundário, e quem nos leva à prática do bem é o espírito protetor guardião. Acima deles, existe ainda o espírito protetor primordial, que ordena o absoluto bem e, por conseguinte, é preciso ampliar a força dele, a qual domina o mal completamente. Assim sendo, o ser humano deve estar sempre atento ao desenvolvimento dessa força, e o único recurso é orar a Deus e aprofundar a fé. Não existe outro meio para se tornar feliz. Por Meishu Sama, em 20 de junho de 1951, coletânea Alicerce do Paraíso, volume 3.